noite, queridos, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje a mensagem que eu vou compartilhar com vocês fala sobre maturidade espiritual. Certamente você deve se lembrar de quando você era criança e se imaginava sendo adulto. Geralmente a gente ouve das crianças que elas querem ser adultos. Algumas até afirmam, que já são adultos, porque elas não querem mais ser um bebezinho. E eu me lembro de quando eu era criança, que eu brincava de ser professora, porque minha mãe era professora. E as crianças, elas imitam os adultos até nas brincadeiras. Elas vestem as roupas dos pais, elas imitam as profissões. E aí, quando eu era criança, eu replicava a profissão da minha mãe. E é natural que isso aconteça, porque a criança, ela acompanha essas fases à medida que ela se transforma, até se tornar um adulto de verdade. E ninguém será criança para sempre. Não seria normal. A ordem é nascer, crescer e amadurecer, certo? Eu lembro que na minha adolescência eu me imaginava aos 30 já com a minha vida toda pronta, já em plena maturidade. Mas nem sempre acontece assim. Muitos chegam aos 30 e ainda nem saiu da casa dos pais. Porque a maturidade a idade não é sinônimo de maturidade. Muitos adultos ainda têm uma mentalidade infantil. E alguns jovens, por outro lado, mesmo com pouca idade, a gente consegue observar neles um comportamento adulto, maduro. Porque a maturidade é um desenvolvimento mental. É a capacidade de compreensão, de entender de forma ampla determinado assunto. Então, é sobre isso que vamos aprender um pouco hoje e vamos nos aprofundar, amém? Você está num culto de ensino, não é verdade? Você se alegra com isso? Então, esse é o momento propício para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, amém? E para você me acompanhar na leitura, se for pelo aplicativo, eu vou estar lendo na versão da NVI. Então, já seleciona aí para você me acompanhar. Você pode abrir lá em Efésios capítulo 4. Aqui, Paulo escreve à igreja de Éfeso. E ele ensina a respeito do ministério e do serviço na igreja. E ele faz aquela relação dos 5 dons ministeriais. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas. Ele sai citando lá os demais dons espirituais. Nós já tivemos aqui na igreja um ensino a respeito desse tema. Se você não se lembra ou perdeu esse dia, eu lhe aconselho a fazer uma visitinha lá no canal do YouTube da igreja para relembrar, assistir essas ministrações, amém? Voltando para a palavra, Paulo ensina que os dons ministeriais são para a edificação da igreja, até que todos cheguem à maturidade. Vamos ler no verso 13, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos parar um pouquinho por aqui. Quer dizer que, é o que está escrito aqui nesse texto que acabamos de ler, quando alcançamos a unidade da fé e do conhecimento de quem Jesus é, então alcançamos a maturidade. Lembra que eu falei que a maturidade é o entendimento pleno?
amplo das coisas. Então, quando atingimos essa maturidade, entendemos quem Deus é. E Ele nos revela quem somos. Porque saber quem Deus é nos torna parecidos com Jesus. Amém? E no verso 14, diz: o propósito dessa maturidade é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. No verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A pessoa madura, ela sabe discernir entre o certo e o errado. Paulo, ele foi perseguidor da igreja por um tempo, porque ele acreditava no que lhe foi ensinado. Ele era um zeloso da lei. Mas a partir do momento que ele teve uma revelação de quem Jesus é, isso muda. Isso mudou, ele mudou as suas atitudes. Ele passou a entender que aquilo que ele é e que ele deve fazer está naquilo que Jesus diz sobre ele. Por quê? Porque Jesus, ele veio para dar vista aos cegos, para libertar as mentes cativas. Glória a Deus por isso. Então, hoje, graças ao sacrifício de Cristo, nós temos a nossa vista limpa e as nossas mentes libertas para a glória de Deus. Amém? E o próprio Paulo diz ao seu respeito, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do 10 ao 12, não precisa abrir, diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Tem uma frase que diz assim: a criança mimada faz o que quer, mas o cristão maduro faz o que é preciso. Paulo, na sua imaturidade, pensava como um menino, mas ao se tornar maduro, ele entende quem Deus é e quem ele é em Deus. Quando estamos à mesa, em comunhão com o Senhor, Ele não só se revela, mas também revela quem somos. E as nossas atitudes mudam. Passamos a nos comportar como adultos maduros. Agora vamos lá em Hebreus, no capítulo 5. O título dessa passagem que vamos ler na revista e atualizada, na versão revista e atualizada, está escrito assim: os cristãos hebreus não tinham progredido, porque alguns deles estavam renegando a fé em Cristo, estavam abandonando a sua fé. Ou seja, essas pessoas não eram maduras, estavam sendo carnais, se deixando serem levadas por todo o vento de doutrina, sendo jogados para cá e para lá, como lemos, né? Induzidos ao erro por falsos mestres. Eram carnais e não espirituais. E eles não sabiam discernir entre o bem e o mal. Porque quem anda na carne não entende as coisas do Espírito. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz, em 1 Coríntios, também não precisa abrir, no capítulo 3, 1 e 2. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições.
Sabemos que um bebezinho, ele se alimenta do leite materno, não é isso? Até que ele esteja apto para receber o alimento sólido. Daí, ele passa por aquele processo da introdução alimentar. E até que ele receba esse alimento, ele está sendo nutrido pelo leite. E os bebês espirituais, os bebês na fé, eles começam assim. É um passo de cada vez. Mas não era o caso dos cristãos hebreus. Eles já tinham passado por essa fase. Aí vamos ler lá a partir do verso 11. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a criança espiritual é imatura porque ela não tem experiência. Ela está começando a dar os primeiros passos em direção ao pleno conhecimento de quem Deus é. Mas, à medida que ela vai se aprofundando, que ela vai se alimentando pelo exercício constante, perceba que é uma prática contínua. Ela vai se alimentando, então isso se torna nela maturidade. Ela atinge a maturidade, ela se torna um adulto maduro. Portanto, queridos, medite nessa palavra dia e noite, todos os dias, é diariamente. Não é um dia, depois 2 dias. Não, é diariamente. Toda vez que você acordar, já escorrega pela cama, vai fazer sua oração, pega na palavra, nem que seja uns 3, 5 versículos, mas leia a palavra diariamente, amém? E continuando no capítulo 6, do verso 1 ao 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Portanto, uma vez que você está apto para receber o alimento sólido, continue avançando até atingir a maturidade. Não se detenha na meninice por causa da preguiça espiritual ou das distrações da vida. Enquanto você pode caminhar, então avance para o alvo. Mantenha seu foco e avance para o alvo que é Cristo. Amém? Jesus, ele não morreu na cruz para nos livrar do inferno, porque o inferno não foi feito para nós. Jesus morreu para nos ressuscitar da morte pelo pecado para a vida eterna, que é conhecer a Jesus e a Deus. Então, precisamos conhecê-lo. Precisamos permanecer conhecendo a Jesus. E, para finalizar, no verso 7, diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Então, essa palavra é a chuva que cai frequentemente.
e você é a boa terra. Seja a boa terra que absorve essa chuva e dá uma colheita proveitosa, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Você já ouviu falar em arar o solo? Pois bem, os agricultores, eles têm que fazer isso nas terras de plantio, né? Porque arar o solo permite maior introdução de oxigênio, o que facilita o processo químico e biológico da oxigenação do solo. E para que o solo fique mais fértil e dê uma boa colheita. Então, você deve arar o seu solo e permitir maior introdução dessa palavra, se alimentando mais. O solo não arado, ele impede o crescimento daquilo que é semeado, porque ele não tem nutrientes para que a semente germine. E aí, aquele solo acaba se tornando inútil. E o que é inútil é jogado fora, certo? E eu não sei vocês, mas eu não quero ser esse solo que será jogado no dia que o Senhor Jesus vier buscar sua noiva. Então, não queira também ser esse solo, queridos. É tempo de buscar ao Senhor cada vez mais. A maturidade, ela é um fruto da nossa intimidade com Deus, de uma constante busca com o Senhor, em comunhão, em todo o tempo, até que Ele venha. Amém? Na célula, terça-feira, foi falado sobre influência, tendo em vista aí, né, o alto consumo das redes sociais, que é um perigo, porque lá tem influências que falam sobre várias coisas, né? São vários nichos, vários tipos de conteúdo, e isso é muito perigoso. Mas Jesus, ele é o maior influência de todos os tempos. Então, se deixe ser influenciado por Jesus. Então, ao invés de passar tempo rolando lá o seu feed, passe tempo folheando a sua Bíblia. Leia, medite, se alimente cada vez mais da palavra de Deus. Amém? A maturidade espiritual, ela é se parecer com Jesus. E para isso, você precisa conviver com Ele. Você não passa, eu acredito que você não passa nenhum dia sem ver o seu cônjuge, ou seus pais, ou seus filhos, certo? E com Jesus não é diferente, você precisa ver Ele diariamente. E precisamos nos apegar cada vez mais a Ele. E mergulhar cada vez mais profundo em conhecê-lo, para que não sejamos enganados. Precisamos estar no nível de profundidade em que a gente esteja submerso no Senhor. Na minha passagem, né, pelo curso de meteorologia, eu aprendi algumas características dos fenômenos naturais. E o tsunami, ele tem uma coisa bem interessante. É triste, na verdade, quando acontece um tsunami, porque ele sai devastando tudo. A água arrasta tudo que vê pela frente, né? Fica um verdadeiro caos na superfície. Mas tem algo bem interessante. Você já deve ter visto aí em alguma notícia, em algum noticiário, uma reportagem de uma brasileira que estava naquele tsunami que aconteceu. Esqueci agora o nome da cidade, mas já tem um tempo isso. Aconteceu num país aí e tinha uma brasileira lá e ela deu uma entrevista, né? Nesse dia ela estava mergulhando. Então, quando um mergulhador está lá no fundo do mar e acontece um tsunami, ele não faz ideia do que está acontecendo na superfície. Ele pode até sentir uma correnteza forte, né? A pressão da água, mas ele não percebe que passou um tsunami por ali. E na nossa vida não é diferente. Quando a gente está submerso nas águas do Espírito Santo de Deus, nós nos manteremos a salvos. Então, esteja cada vez mais profundo em Deus. Porque quanto mais profundo nós estamos,
menos expostos estaremos às mentiras do inimigo, ao engano que tenta todos os dias nos arrancar da presença do Pai, nos afastar da presença de Deus. E Deus, Ele nos dá um alerta na sua palavra, quando Ele diz: meu povo perece por falta de entendimento. Então, qual que deveria ser a nossa resposta em relação a isso? É buscar imediatamente conhecimento, para que não pereçamos, não é verdade? Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, queridos, porque haverá um tempo em que não terá mais tempo para se buscar ao Senhor. Eu prefiro hoje aproveitar esse tempo buscando ao Senhor, me esforçando para buscar ao Senhor, para que quando chegar na vinda de Cristo, eu de fato possa encontrar com Ele. Porque naquele dia, muitos irão desejar ter buscado ao Senhor, só que não haverá mais tempo para eles. E enquanto eu estudava essa palavra, eu ia sendo ministrada pelo Espírito Santo, né? Porque eu confesso para vocês, é difícil se manter em comunhão constante com o Senhor, porque nós somos seres humanos, a nossa carne, ela não quer isso. Ela sempre vai levantar situações para nos afastar do Senhor. Mas nós não devemos satisfazer os desejos da nossa carne. Nós temos o Espírito Santo, então devemos aprender a andar em espírito e não pela carne. E não satisfazer os desejos da nossa carne. Nós precisamos ser intencionais naquilo que devemos nos tornar, naquilo que queremos nos tornar. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para nos tornar filhos de Deus, para nos tornar parecidos com Ele. E o reino de Deus, ele é tomado à força, vai exigir um esforço nosso. Então, nós devemos nos empenhar, nos esforçar para nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor, amém? E a sua Bíblia, ela está ali como um manual de vida, para que você passe tempo com o Senhor, porque para que você conheça a Jesus, você precisa conviver com Ele. E a forma de conviver com Ele é através da oração, da leitura bíblica, da comunhão com seus irmãos. Então, tudo isso são ferramentas que o Senhor nos deixou para que a gente possa trilhar a nossa jornada, completar a nossa carreira, guardar a nossa fé, até nos encontrarmos com Ele. Porque quando estivermos diante do nosso Deus, esse será um privilégio de poucos, chegar diante de Deus e contemplá-lo face a face. Esse é um privilégio daqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo e Ele vai te conduzir. Peça a ajuda dele. Se for difícil para você entrar no seu quarto e ter o seu devocional, ter um momento com o Senhor, peça a ajuda dele, porque Ele é quem vai te auxiliar na sua fraqueza. E Ele não vai te abandonar. Ele vai pegar junto com você para que você permaneça. Ele vai te conduzir à boa e perfeita vontade do Pai. E vai fazer com que você permaneça em sua presença. Amém? Então, a minha oração é que nesses dias a gente possa cada vez mais mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo e permanecer lá em comunhão com Ele, convivendo com Ele, conhecendo o Senhor diariamente, até nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, amém? Então fica de pé, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, que é vida, que é o nosso alimento diário, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos dá força, a tua palavra que nos mantém em constante contato contigo, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor é quem nos conduz à boa vontade do Pai. O Senhor é quem nos leva ao lugar de comunhão, de intimidade com o Senhor. E o Senhor nos atrai até essa presença.
E quando a gente se posiciona para estar nessa presença todos os dias, nós permaneceremos nela, porque a tua presença, Pai, ela é irresistível. Então, nós não podemos resistir ao teu chamado, a que o Senhor nos atraia, para que a gente possa estar todos os dias, Pai, em tua presença. Para que a gente venha mergulhar cada vez mais em tua presença, em te conhecer. Então, Pai, eu oro por cada um que está aqui nessa noite. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles possam ter esse desejo dentro deles de cada vez mais te conhecer, de te buscar incessantemente até que o Senhor volte. Eu oro para que eles possam alcançar essa maturidade, porque a maturidade espiritual, como aprendemos hoje, é se parecer com Jesus. Então, que a cada dia a gente possa se parecer cada vez mais com Jesus, porque foi exatamente para isso que o Senhor enviou o seu Filho amado, para que Ele pudesse nos dar o direito de sermos teus filhos. E eu te agradeço por cada um, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. E para que essa imagem do Senhor Jesus seja refletida através de nós, nós precisamos cada dia mais estar consciente de quem Deus é e de quem somos em Deus, para que a gente possa levar Jesus através da nossa vida para o mundo aí afora, porque nós, graças a Deus, já temos o Espírito Santo, já temos a palavra da verdade, e o Espírito Santo é quem nos guia a toda essa verdade. E Jesus é a verdade. Mas quem está lá fora ainda não tem o Espírito Santo que vai impulsioná-lo a desejar conhecer, a ter essa curiosidade de conhecer Jesus. Então, nós devemos ser luz para quem está lá fora. E fazer com que aquelas pessoas vejam Jesus através de nós e queiram também conhecer a Jesus. Então, a gente precisa despertar nessas pessoas esse desejo de conhecer a Jesus. O sal, ele tem uma característica bem interessante. Não é apenas de dar sede, não é apenas de dar sabor ao alimento, de realçar o sabor do alimento, mas é de causar sede, né? Quando a gente come algo muito salgado, a gente fica com sede, né? Então, nós somos o sal da terra e devemos causar sede nas pessoas para que elas venham a conhecer Jesus. E quando a gente atinge a maturidade, quando a gente tem esse entendimento de quem Deus é, então nós nos tornamos parecidos com Jesus e, consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta vão perceber isso e vão querer conhecer Jesus também. Então, nós devemos nos esforçar a fazer isso em todo o tempo, até que Jesus volte, amém? Então, pratiquem essa palavra e sejam edificados. Eu fui a primeira pessoa a ser ministrada quando estava estudando. O Espírito Santo falou muito comigo para que cada dia mais eu possa estar na presença dEle, para que Ele venha me revelar todas essas verdades. Então, que Ele venha revelar todas essas verdades a cada um de nós, amém? O culto está encerrado. Dê a paz ao seu irmão, Ivão.